significativa do surfactante, fazendo com que esses alvéolos ou colabem ou se preencham completamente por fluido, que é uma situação chamada de lesão pulmonar aguda ou síndrome da angústia respiratória aguda. Né? Nessa situação, a grande se somaria ainda um terceiro evento, porque como não ocorre uma difusão adequada dos gases, existe uma hipoxemia que se forma então na circulação sanguínea e existe ainda uma lesão adicional então, ocasionada por uma hipoxemia periférica, né? Que daí faria parte lá do primeiro item daquela lista que eu coloquei lá, que é a privação de oxigênio. Então vejo como os mecanismos eles vão se somando ali, mas no final está tudo vinculado ali àqueles células que ocorreriam ou isoladamente ou em conjunto ali. Tudo certo, grande Cláudio? Maravilha, meu amigo. Super pergunta. Maravilha. Mais alguma coisa, pessoal? Acho que a Stefan. Stefan, deixa eu voltar lá. Eu perdi uma pergunta tua lá, Stefan. Acho que eu só considerei a primeira parte. Deixa eu dar uma olhadinha lá. Tá, então a primeira. E a segunda? Outra dúvida, o senhor pode explicar como o fluxo de cálcio pode afetar a TPase? Na verdade, é interessante tu teres me perguntado isso aí agora, Stefan, porque eu estava justamente agora no microscópio ali, interpretando um teste da TPase. Né? Vou colocar o exemplo que eu estava trabalhando ali. Né? A TPase, ela é uma enzima, então, que quebra a ATP e libera o fosfato inorgânico, ADP e energia. Né? Em alguns tecidos, como a musculatura estriada cardíaca, essa energia ela é necessária para esse acoplamento. Né? E o que acontece é que o acoplamento entre as proteínas contráteis, seja na musculatura estriada cardíaca ou seja na musculatura estriada esquelética, ele é dependente de cálcio. Então, o que acontece é que, de acordo com canais de cálcio ou canais de superfície, na medida que existe esse influxo, existe uma ativação da TPase e a partir desse momento existe a possibilidade de ocorrer, vamos dizer, uma ligação entre as proteínas contráteis. Esse caso que eu estava vendo agora ali, Stefan, era de um garoto. Esse garoto ele tem 21 anos e ele, pelo que os familiares contam, desde a infância ele já teve um quadro muscular significativamente comprometido. Quando ele começou a caminhar, ele caía com muita frequência, aí começou a escola, não conseguia praticar atividade física, e essa dificuldade nos últimos 4, 5 anos se agravou, sendo que hoje eu consigo ver até, através da musculatura dele, um certo fenômeno atrófico ali. Né? E é interessante que eu fiz a testagem da musculatura dele, né? Fiz uma biópsia do músculo deltoide, e ele praticamente não tem nenhuma atividade da TPase, e aí agora eu vou pesquisar os canais de cálcio lá no microscópio eletrônico, que é muito provável que ele esteja desenvolvendo uma canalopatia. Então é bem interessante. E existem algumas desordens cardíacas que a gente vai ver tanto de contratilidade quanto de ritmo cardíaco que pode também estar vinculado a esses canais de cálcio. Tudo certo, Stefan? Maravilha. Poxa, só pergunta boa, galerinha. Só pergunta boa. Muito bem. Quero ver o que mais aqui. Cláudio, professor, o conteúdo das aulas, qual seria um exemplo de estresse inflamatório crônico que levaria diretamente à lesão? E qual o processo do estresse nervoso seria indicado? Uma vez que hoje sabemos sobre a plasticidade que pode estar desencadeada a partir disso, pensando tanto na histopatologia quanto em possíveis sinais e sintomas do paciente. Muito bom, Cláudio. Então vamos lá, primeira parte. Juntando o conteúdo das duas aulas, qual seria um exemplo de um estresse inflamatório crônico que levaria diretamente à lesão? Eu poderia citar aqui, grande Cláudio, um montão de doenças, mas vou citar uma que sem dúvida nenhuma, indiscutivelmente vai fazer parte do dia a dia de vocês, que é a doença de Alzheimer. Tá? A doença de Alzheimer, a base dela, a gente vai estudar lá na frente, é uma teoria que se chama a teoria das proteínas anormalmente dobradas. Ou seja, o cérebro, como qualquer tecido, ele tem um arcabouço intracelular
que dependendo do tipo de célula é constituído por um tipo diferente de filamento, e existe um arcabouço extracelular que é um arcabouço intersticial. No cérebro a gente não chama de interstício, chama de neurópilo, mas assim, de forma geral podem pensar em interstício para o nosso exemplo aqui, né? O que acontece, no exemplo da doença de Alzheimer, é que tanto dentro quanto fora da célula existe a reformulação desse ambiente tridimensional de algumas proteínas, e a partir daí elas passam a ser reconhecidas por elementos do nosso sistema microglial, que nada mais são que os nossos macrófagos que estão presentes lá no cérebro, né? E a partir vamos dizer, dessa primeira exposição das micróglias ativadas com essas proteínas anormalmente dobradas, existe a formação de um ambiente tóxico, né, que libera lá, vamos dizer, enzimas da degradação lisosomal, modificações de pH, que fazem com que todo o ambiente ao redor daquele neurônio que está sofrendo desse depósito de proteína se transforme em um ambiente inóspito. Então, aqui é um dos exemplos em que um estresse inflamatório crônico sustentado pudesse ocasionar um dano à célula. Muito bem. Quando a gente falar sobre isso, vocês vão ver que provavelmente essa aula vai ficar com o professor Péricles, que é uma aula vinculada a respostas inflamatórias crônicas e cicatrizações, mas eu vou revisá-la lá no quinto semestre, porque ela vai ser útil. É um montão de coisas que a gente vai estudar lá. Sempre que ocorre uma resposta inflamatória crônica, sem exceção, existe concomitantemente um processo reparativo que acontece ao mesmo tempo, né? Isso acontece porque os mesmos mediadores que vocês estão habituados a estudar para resposta inflamatória aguda e crônica, eles também são potenciais estimuladores de fibroblastos, miofibroblastos, formação de matriz extracelular. No caso do cérebro, ele presta uma resposta diferente, porque existe o recrutamento de algumas células repositoras de matriz extracelular, mas como tu bem comentaste ali na tua pergunta, o cérebro tem uma propriedade diferente de outras células, que é a possibilidade de gerar um fenômeno de neuroplasticidade quando é lesado, né? Então, essa neuroplasticidade ela se dá na doença de Alzheimer às custas da formação de brotamentos nos dendritos que restaram. A questão é que muitas dessas células, apesar de terem sofrido o fenômeno da neuroplasticidade, elas acabam sofrendo apoptose pela criação desse ambiente inóspito, né? Então, no final das contas, né, em boa parte dessas doenças degenerativas, aqui eu ilustrei a doença de Alzheimer, mas a doença de Parkinson, as demências frontotemporais, todas elas têm mais ou menos o mesmo esboço de linha de raciocínio ali, acontece um depósito de uma proteína, acontece um estresse inflamatório secundário a esse depósito de proteína. Esse estresse ele gera dois fenômenos. Quando ele é demasiado, ele gera apoptose das células, o que é um dos eventos mais temidos. E, por outro lado, se a célula ela é só lesada, existe a possibilidade de ela tentar se recuperar, formando brotamentos de dendritos ali, o que, no final das contas, é um processo compensatório, mas que não consegue conter a sintomatologia ocasionada pela doença. E daí fazendo ali, Clóvis, aproveitando esse exemplo que eu dei, tá aqui lá então o paciente com doença de Alzheimer, que é um paciente geralmente de mais idade, né? Então a doença de Alzheimer, a partir dos 80 anos, ela engloba ali uns 20 a 30% de todas as pessoas acima de 80 anos, acima de 90%, uns 40% das pessoas, né? Tem doença de Alzheimer, então vejo que vocês têm que se preparar muito para essa leva, que está cada vez maior aí, né, de doentes, né, com esse fenômeno. Então, o que acontece lá é que ele começa com prejuízo da memória, e o prejuízo da memória ele se dá por um motivo especial. Toda essa história que a gente comentou ali, ela se dá em uma região do cérebro que é formadora da memória, que é o que a gente chama de formação hipocampal. E a partir daí esse prejuízo vai se somando ao passar dos anos, na medida em que essas células vão se perdendo, né?
E como o fenômeno de neuroplasticidade ele é muito variável de pessoa para pessoa, alguns vão desenvolver sintomas mais rápidos, outros vão desenvolver sintomas de forma mais gradativa, né? Mas a verdade é que, de uma forma ou de outra, costumam ser doenças evolutivas, né? Dentro do fenômeno da neurodegeneração. Tá? Maravilhosa pergunta aí, Grande Clóvis. Ficou claro, cara? Perfeito, perfeito. Muito bem, pessoal. Só perguntas boas aí. Estou à disposição. O que mais? Oi, professor. Tudo bem? Grande Yuri, tudo certo, velho? Tudo tranquilo, cara? Obrigado. Beleza. Vem cá, até hoje eu tinha uma explicação que eu acho que era só mais simplória sobre a razão do edemaciamento de tecidos na desnutrição, que seria que o plasma ele acaba sendo menos concentrado do que o interior das células. Aparentemente, pela aula de hoje, a maneira pela qual isso acontece é justamente pela redução da atividade da célula, que acaba concentrando mais sódio dentro dela, sobretudo, né? É isso aí, Grande. Tem da tumefação geral ou na desnutrição propriamente dita? Na desnutrição propriamente dita. Tá, na desnutrição. Uhum. Na desnutrição, Grande Ori, o que ocorre ali, existem dois tipos principais ali, né? A questão do marasmo, que é um deles, né? Que é a desnutrição calórica, então existe uma perda calórica. E no kwashiorkor, que é uma situação extremamente rara, é uma situação muito rara, mas que existe um prejuízo e uma desnutrição predominantemente proteica. E daí, justamente por ela ser proteica, como o fígado ele usa vários tijolos lá para a construção de algumas proteínas, entre elas a albumina, que é uma das proteínas maiores que a gente tem no plasma, né? E por isso ela é responsável por um fenômeno osmótico mais prevalente do que as outras, né? Imunoglobulinas, as globulinas transportadoras de hormônio, todas as outras que constituem o plasma. Então, na questão da desnutrição, o edema se dá prioritariamente por uma diminuição da pressão oncótica, tá? Então, cada situação, então, prioritariamente por isso, né? O que eu comentei aquele dia é que, dependendo do mecanismo, né? Interessante isso, né? Existem 5 tipos de edema diferentes lá, né? Então, o edema ele pode se dar por um aumento da pressão hidrostática, ele pode se dar por uma redução da pressão coelodosmática, então, ou oncótica, né? Que é essa que a gente estava comentando agora na nutrição. Ele pode se dar por um aumento da permeabilidade capilar, que é o edema que acontece nos quadros inflamatórios. Ele pode se dar por uma redução do resgate pelos vasos linfáticos, e existe ainda um quinto, que, assim, a maioria das vezes ele é um efeito secundário aos outros, que é a retenção de sódio lá nos rins pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona. Mas no exemplo do kwashiorkor ali, Grande Yuri, o motivo principal ali é uma desnutrição predominantemente proteica, e aí não ocorre uma formação adequada da albumina. Então é isso que ocorre ali, sabe? São mecanismos parecidos com o que você vai ver ali, Grande Yuri, nos pacientes que têm lesão da membrana basal glomerular, são síndromes nefróticos, né? A membrana basal glomerular ela é eletronegativa e a albumina também. Então, na medida em que a albumina ela passa pelo rim, ela é defletida pela eletronegatividade das cargas da membrana basal glomerular. Em uma série de doenças em que ocorre uma perda dessa eletronegatividade, como no lúpus, ou em algumas outras reações inflamatórias que perdem essa eletronegatividade, se perde a albumina através da urina, né? E desenvolve um quadro também de redução da pressão oncótica. Um outro exemplo ainda mais frequente são os pacientes cirróticos, né? A gente vai ver que o cirrótico, uma das problemáticas mais vigentes, mais frequentes ali no cirrótico, é porque justamente pela destruição do parênquima hepático, que é o grande formador de albumina, existe uma formação reduzida de albumina e eles desenvolvem um edema. Então é possível
o indivíduo ser francamente cirrótico e francamente edemaciado, justamente pelo fato de ele não conseguir produzir albumina lá adequadamente. Uhum. E uma dificuldade de excreção do sódio, aumento do nível de sódio, acaba gerando a mesma consequência, então? É uma questão bem interessante a tua aí, grande olho, porque o aumento do sódio, a maioria das vezes, quando ele aumenta absolutamente, vamos dizer, a quantidade de sódio no corpo, aumenta proporcionalmente a quantidade de água. Então, isso faz com que a concentração seja mais ou menos homogênea. É interessante isso, né? Que, vamos dizer, quando, em algumas doenças, vamos colocar aqui na própria insuficiência cardíaca, se tu me perguntares como é que está o sódio global desse paciente, o sódio global dele está aumentado. Mas se tu me perguntar como é que está a concentração de sódio dele, a concentração muitas vezes está normal. E daí, embora isso pareça uma incongruência, o que eu estou falando é que na medida em que ele capta sódio lá no rim, a água acompanha ele, então as concentrações se mantêm relativamente estáveis. Na maioria das vezes, a gente vai ver quadros de alteração da osmolaridade vinculada ao sódio em doenças da neurohipófise, ou melhor, do hipotálamo. Porque quando os centros eles ou secretam demais o hormônio antidiurético ou secretam de menos o hormônio antidiurético, aí existe um certo desbalanço nessas concentrações ali. Então, a maioria das vezes, a concentração de sódio ali, ela não se dá às custas de vamos dizer, um desbalanço da osmolaridade. Ela se dá às custas de um desbalanço na volemia. Certo. Voltando ao exemplo anterior ali da insuficiência cardíaca, ali, na insuficiência cardíaca, o paciente edemacia muito. E daí tu podia perguntar, mas professor, desses 5, o senhor comentou qual seria o motivo que aconteceria. Ali é aumento da pressão hidrostática. Então, é aumento da pressão hidrostática. Cada exemplo vai ter, vamos dizer, um mecanismo diferente, mas não foge desses 5 que eu coloquei. Legal. Obrigado, professor. Obrigado, Grandir. Obrigado a você, cara. Super pergunta aí. Vamos ver se eu deixei alguma pergunta para trás aqui, pessoal. Arthur, uma pergunta relacionada a outra matéria, mas aproveitando a explicação. Por que pacientes asmáticos sofrem broncoconstrição causada por beta-bloqueadores? Enquanto pacientes sem essa condição podem utilizar não específicos em grandes problemas. Vamos ver se eu entendi ali, grande Arthur. Então, a tua pergunta é por que um paciente asmático ele sofre broncoconstrição quando ocasionada por beta-bloqueadores. Essa é uma máxima. Existe um estudo bastante interessante aí, grande Arthur, que é o estudo do sistema nervoso autônomo. Eu não sei se vocês já tiveram até essa altura do campeonato algum contato com o estudo, mas se não, muito em breve ele vai ter. Lá na 5ª fase nós vamos falar sobre isso quando falarmos sobre a farmacologia, lá na neuro, na 7ª e na 8ª. Vou voltar de novo com esse assunto, né? Mas então, existe um sistema nervoso autônomo que compartilha de 2 elementos, né? Um que é o sistema simpático, outro que é o sistema parasimpático. Cada tecido vai ser inervado por ambos, com raríssimas exceções, sendo que a intenção deles é manter um certo equilíbrio em relação à funcionalidade daquele órgão. Sendo que no pulmão, o que o sistema nervoso simpático faz é, vamos dizer, reduzir a contratilidade da musculatura lisa para que exista uma redução da resistência à passagem do ar através do tubo, né? Se vocês estão bem lembrados, agora me foge o nome só, talvez vocês me ajudem a lembrar, tem uma lei da física que ela comenta que a resistência de fluido ou de ar através de um tubo, ela se dá proporcionalmente ao diâmetro desse tubo, sendo que a redução do diâmetro aumenta a resistência numa 3ª potência. Né? Então, significa dizer o quê? Que quando o meu sistema nervoso simpático está acionado, ele diminui a resistência, aumentando proporcionalmente o diâmetro do lumen
dessa passagem de ar. Quando a gente usa um beta-bloqueador, que é um bloqueador do sistema nervoso autônomo simpático, não existe a possibilidade agora, então, de eu ter uma resposta desejável e predomina o sistema colinérgico, que é o responsável pela contração dos brônquios. Então, por que o indivíduo asmático, ele não é que ele não possa, mas ele não deve utilizar um beta-bloqueador? Porque na medida em que ele usa um beta-bloqueador, uma das respostas principais, que é diante de algumas exigências fisiológicas, tais como a prática de esportes e assim por diante, ele não tem a capacidade compensatória de fazer essa dilatação brônquica aqui. Então, esse é o motivo, né? Tanto é que essa é uma das perguntas principais ali quando a gente pretende utilizar um beta-bloqueador, é se não existe algum sintoma de vasoespasmo, de broncoespasmo, desculpem. E não só na asma, mas também no DPLC, nas bronquiectasias, são fármacos que a gente tem que utilizar com muita restrição, né? Maravilha, grande Arthur, é isso aí. Nós vamos comentar sobre isso ali, grande Léo, porque eu vou, na semana que vem, na verdade, vou gravar hoje já a aula de morte celular. E aí vamos voltar a esse assunto do DNA laddering, né? Inclusive, eu vou citar alguns exemplos interessantes, que existem 3 tipos de morte celular, né? Nós vamos ver só 2. Eu vou explicar por que nós vamos ver só 2, né? Uma que é a morte celular por necrose, e existem 6 tipos diferentes, e a outra é a morte celular por apoptose, entre as quais está ali a tua pergunta. Eu vou te explicar mostrando umas fotos vinculadas ao fracionamento, então, do DNA, que se dá quando essa célula sofre apoptose, vinculada à sinalização de alguns genes, que são genes controladores da apoptose. Mas na semana que vem vamos voltar a esse assunto, que eu vou aproveitar a própria aula hoje que eu comentei para te explicar isso aí, tá? Eu vejo muito ali, grande Léo, na questão da apoptose desencadeada por mutações em células tumorais, muito DNA laddering. Nós vamos conversar sobre isso, tá? Maravilha. Mais alguma pergunta, galerinha? Poxa, só pergunta boa, hein? Tô muito feliz com esse molde ali, porque tá dando tempo de vocês darem uma estudada lá, galera. Tô muito satisfeito. Mais alguma coisa, galera? Professor, licença. Pode falar, Malu. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo contigo? Então, eu tenho uma dúvida um pouquinho mais simples, eu acho, do que as outras pessoas. Pode perguntar. É o seguinte, tem num slide que o senhor passa na aula, tinha uma imagem que falava que a privação de oxigênio podia causar aglomeração da cromatina nuclear. Essa parte eu não entendi direito, acho que o professor não chegou a comentar na aula, mas uma curiosidade, talvez, mesmo. Não, mas é interessantíssima a tua pergunta aí, Malu. Na verdade, a privação de oxigênio, Malu, ela gera uma série de eventos, né? Dentro e fora da célula, mas principalmente dentro da célula. Porque como a célula ela apresenta os canais da membrana lá, que geralmente são proteínas estruturais transmembrana, né, os canais iônicos, existe também os canais na carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo. Então, fazendo uma analogia, o envoltório nuclear e o envoltório da membrana plasmática, eles apresentam propriedades que são análogas, né? E que são dependentes de energia. Então, na medida em que existe a privação de oxigênio, ela gera, vamos dizer, uma redução da produção de ATP lá pela fosforilação oxidativa lá na membrana mitocondrial, e isso gera uma redução da quantidade de energia, fazendo com que exista um descontrole tanto da membrana plasmática quanto da membrana nuclear. Na medida em que na membrana nuclear ela permite a passagem de alguns eletrólitos que com o tempo fazem um fracionamento dessa membrana, expondo a matriz genética ao citoplasma da célula, que faz com que ocorra um certo fracionamento.
Essas fotos, a sequência disso, nós vamos ver ali, Malu, também quando a gente falar de apoptose, porque a questão da apoptose ela se dá também por mecanismos muito parecidos. O que difere entre ambas é o motivo, né? Na questão da apoptose existe uma sinalização que é de dentro para fora da célula, e na questão da privação de oxigênio existe uma questão que é de fora para dentro da célula. Mas é isso que acontece. Então, uma instabilidade da carioteca com uma ruptura dela e uma exposição desse material genético aí, sendo que ele é segmentado ou fracionado. Ficou claro, Malu? Entendi, obrigada. Obrigado a você. A lesão celular. Vou ver se eu consigo abrir por aqui, grande Yuri. Vou só ampliar a imagem. Aqui o que acontece, grande Yuri, o controle da secreção de cálcio, ele é ativo. Então, o cálcio está em vesículas do retículo endoplasmático rugoso e ele está fora da célula, predominantemente. Né? Nós vamos ver quando nós estudarmos diabetes, né? Que o diabetes é uma doença que tem muito a ver com o cálcio lá na liberação da insulina, lá no pâncreas. Né? Então, nós vamos ver vários exemplos disso aí. Então, quando existe um aumento do cálcio intracitoplasmático, existe uma atividade de fosfolipases, né? E essas fosfolipases fazem um aumento do dano à membrana nuclear. Isso se dá ali, grande Yuri, porque o cálcio ele atrai as vesículas lisossômicas que estão localizadas no citoplasma porque elas são membranas fosfolipídicas, então elas são eletronegativas. Na medida em que existe um aumento da concentração de cálcio, existe uma atração eletrostática por essas vesículas, tanto é que isso é o mecanismo, vocês ainda não tiveram endócrino ainda, né? Mas vão ver que esse é um mecanismo importante aí da liberação de muitos hormônios que estão dentro de vesículas, né? Aqui também ocorre um fenômeno parecido. Então, esse aumento do cálcio citosólico, ele também aumenta uma permeabilidade da membrana nuclear, porque ele desempenha um efeito osmótico dentro da célula, e essas mitocôndrias edemaciadas diminuem a funcionalidade dela. Existe um motivo ainda adicional em relação à questão da mitocôndria. Eu digo isso porque eu trabalho muito com essa área de doença mitocondrial. Para que ocorra um fluxo adequado de elétrons na cadeia respiratória, que tem lá suas 5 etapas, né? São elétrons, são cadeias negativas, né? Se eu tenho uma concentração catiônica muito alta dentro da célula, eles atraem esses elétrons, restringindo essa cadeia que ocorre através de diferentes proteínas da membrana nuclear. E existe uma redução do ATP. Aqui, existe nessas 3 que estão aqui no meio, ou melhor, nessas 2 que estão aqui no meio, a TPase eu já tinha comentado naquele outro exemplo, né? Entre as proteases e as endonucleases ainda existem muitas dúvidas ali, grande Yuri. Então, aqui eles só dão início final, mas quais são os mecanismos pelo qual o cálcio atua sobre elas ainda não está bem claro. Existem algumas doenças, canalopatias, em que a gente sabe que isso ocorre, mas ainda não está claro o motivo pelo qual isso ocorre. Então, aqui, na verdade, ele só demonstrou nesse organograma as vias iniciais e finais ali, tá? Então, não existe uma explicação ainda satisfatória para essas 2 ali. Certo, cara? Tá, professor, desculpa, eu continuei com a sua explicação, mas a parte do uso do cálcio dentro da célula até onde dá, eu peguei, mas por que aumentou a concentração do cálcio dentro da célula? Tá, desculpa, Yuri, eu expliquei todas as vezes e não te expliquei o principal, né, cara? É que existe uma concentração, grande Yuri, ideal dentro da célula e fora da célula. Quando existe um dano, seja ele qual for, mas vamos colocar aqui privação de oxigênio. Né? A privação de oxigênio faz com que esse mecanismo que é ativo de controle da concentração de cálcio fora e cálcio dentro, ele é ativo, ele está vinculado a um gasto significativo de energia, ele não se dá e o cálcio entra dentro da célula, ativando todos aqueles processos ali. Né?
Perfeito, obrigadão, professor. Obrigado a você, cara. Obrigadão. Show de bola, galera. Grande André, vamos lá. Você pode explicar novamente o mecanismo da formação de espécies reativas de oxigênio e o porquê ela está aumentada durante a reperfusão? Na verdade, grande André, não é que ela seja, não é que ela seja liberada durante a reperfusão. É que acontece mais ou menos assim. Quando o tecido está isquêmico, né, então existiu um bloqueio à perfusão desse tecido. Dali em diante existe, vamos dizer, um tecido que está hipóxico. E esse tecido hipóxico, ele libera as espécies reativas de oxigênio. Então, essas espécies reativas de oxigênio são produtos de um metabolismo, vamos dizer, ineficiente do oxigênio residual, sendo que ele ocorre ainda acoplado a outros eventos danosos, tais como a liberação de ácido lático, né? Na medida em que eu desobstruo esse vaso e melhoro a perfusão, em contato com algumas enzimas que estão presentes no plasma, essas espécies reativas de oxigênio, elas são ativadas e acabam sendo lesivas às células, né? Então, é uma questão que parece ser meio curiosa, né? Porque aquela história, se eu não reperfundir, o tecido morre. Isso vai ser a nossa aula aí dessa semana, né? Ele morre. Nós vamos estudar os mecanismos pelos quais isso ocorre. Se eu reperfundo, eu estou sujeito a ter uma ativação dessas espécies reativas de oxigênio que foram liberadas durante o período de isquemia. Só que, vamos dizer, a mesma reperfusão que vai ativar essas espécies reativas de oxigênio vai ser a mesma que vai carregar elas em toda a circulação e vão ser expelidas lá pelo rim, vamos dizer, retirando ela das altas concentrações que ela está no tecido isquêmico. É isso que ocorre. E esse tipo de processo ele acontece em qualquer tecido isquêmico, então, cérebro, coração, membros periféricos, né? Então, tem uma série, vamos dizer, de eventos, de localizações em que ocorre um evento muito similar, mas é isso que ocorre. Né? Ficou claro, grande André? Sim. Então, tá bom. Mais alguma pergunta, galera? Poxa, show de bola, galera. Tô muito satisfeito, viu? Era mais ou menos o que eu tinha moldado aqui. Porque daí vocês têm um pouco mais de tempo de ler as aulas, né, de acordo com a disponibilidade de vocês. E essa é uma janela para a gente fazer exatamente esse tipo de discussão. Eu fiquei muito, muito feliz aí. Eu trabalho há um tempo, pessoal, com casos difíceis, né? E espero um dia conseguir motivar vocês aí, porque eu preciso de muito, muito apoio aí, né? Então, eu trabalho com casos de difícil diagnóstico, doenças raras. O meu dia a dia está, hoje, vinculado especialmente a esses casos aí. Por que eu comento isso? Né? Porque é muito comum, semana passada ainda fiz uma palestra enorme para um montão de gente, e ainda estava comentando sobre isso, como é que começa esse quebra-cabeça ali dos diagnósticos diferenciais. Eu juro para vocês, sem qualquer restrição, que quando eu me deparo com um quadro diferente, o primeiro ímpeto é pensar naquele slide que eu coloquei lá dos 7 diagnósticos, dos 7 mecanismos diferentes. Então, esse paciente está se queixando de uma doença que cursa com privação de oxigênio, está se queixando de uma doença com agente físico, químico, e a partir dali os desdobramentos. E olha, eu vou dizer para vocês que esse é um raciocínio bastante efetivo, porque vão se abrindo as janelas de forma hierárquica ali na cabeça de vocês e os diagnósticos vão surgindo. Essa é uma questão muito curiosa. Cada órgão, indiferentemente qual seja a especialidade que vocês forem se dedicar mais assiduamente no futuro, essa é uma boa estratégia. Vamos ver que surgiu mais umas perguntas ali. Então, a Débora, professor, mas então tem como limpar as espécies reativas de oxigênio antes da reperfusão? Ainda não conseguimos, Débora, sabe? Hoje a gente luta muito para isso, né? Mas a verdade é que o que acontece, assim, do ponto de vista prático, é que a gente sabe que aquele dano da reperfusão ele é maléfico, mas comparativamente, vamos dizer, a uma obstrução vascular permanente, é a única chance que essa célula tem de se recuperar.
O que acontece, que também vai ser fruto agora do nosso estudo dessa semana aí, é que é tempo dependente. Então, quanto maior for o tempo de exposição a essa hipoxemia, maior é a quantidade de lesão, de reperfusão que ocorre. Então, cada vez que a gente comenta sobre a lesão pela reperfusão, vem já secundariamente um pressuposto ali de que quanto mais rápido a gente for nessa restituição do fluxo sanguíneo, menor é a lesão pela reperfusão. Então, hoje existem máximas, né? Por exemplo, dentro da Sociedade Americana de Cardiologia, existe lá uma máxima que é tempo é coração, dentro da Sociedade de Neurologia, tempo é cérebro. Isso se dá porque, na medida em que essa obstrução ela permanece, existe uma liberação maior de espécies reativas de oxigênio, uma ativação maior na medida em que eu reperfundo esse tecido. Então, a verdade é que quanto antes eu chego, menor é esse dano, sabe? Mas não existe ainda hoje, vamos dizer, uma forma prévia, antes de eu resolver a obstrução, de eu conseguir conter aquela lesão ocasionada pelas espécies reativas de oxigênio. Tudo certo, não? Muito bem. Filipão, vamos lá. Não entendi muito bem como a lesão hipóxica ocasiona a lesão gordurosa. O professor poderia explicar? Sim. Na verdade, a lesão hipóxica é uma possibilidade ali, grande Felipe, mas quando eu coloquei aquele slide lá, era mencionando uma lesão química que ocasiona a degeneração gordurosa do fígado, né? O principal exemplo de lesão gordurosa, né? Como a maioria delas ocorre a partir de uma lesão química, vou te ilustrar com esses dois exemplos, né? As duas principais causas de lesão gordurosa hepática, elas são ou pela grande ingesta de álcool, ou o indivíduo que tem uma síndrome chamada de síndrome plurimetabólica, das quais participam a hipertrigliceridemia, a dislipidemia, o diabetes, o tabagismo e a obesidade. São esses os elementos dessa síndrome plurimetabólica. Indiferentemente de qual seja o motivo, ou o álcool, ou a síndrome plurimetabólica, o que ocorre é um acesso maior ao fígado, que é um tecido de reserva de moléculas de armazenamento, que no caso do fígado são o glicogênio e os lipídios. Os lipídios são uma fonte significativa de energia em períodos de inanição. Então, o que ocorre é que com essa oferta demasiada de energia, existe a formação de grandes vacúolos, micro e macro vacúolos, dentro do hepatócito, o que até certo ponto é esperado por esse excesso de energia que foi oferecida. A questão é que, na medida em que esses vacúolos eles aumentam de tamanho, existe a possibilidade de eles romperem o hepatócito. Então, hoje a gente comenta que a esteatose, a degeneração gordurosa do fígado, ela é uma lesão reversível, como ela realmente é, mas caso não ocorra, vamos dizer, uma interrupção desse mecanismo sequencial de favorecimento da formação da esteatose, pode ocorrer morte celular. E daí o caminho sobre isso é o que a gente vai comentar essa semana. Ficou claro, grande Filipão? Maravilha. Mais alguma coisa, pessoal? Perfeito, obrigado, Filipão. Super pergunta aí. Mais alguma coisa, pessoal? Muito bem. Pessoal, essa semana, então, eu vou preparar... Eu queria ouvir a sugestão de vocês até, pessoal. Tá legal o nosso molde de aulinhas lá, estão gostando das aulas. Eu comentei para vocês já que o único motivo de eu ter me tornado professor é para ajudar vocês a realizar os sonhos, né? E é exatamente isso que vocês vão ver no decorrer da nossa trajetória conjunta aí. Então tá ok lá, estão conseguindo abrir o QR Code que eu coloquei lá direitinho com aquele programinha, tá tudo jóia? Perfeito, galera. Pô, eu fico feliz de ouvir isso, pessoal, porque eu quero que seja extremamente proveitoso para vocês, e que nem eu comentei na semana passada,
A ideia é a gente sair desse semestre na nossa disciplina sem qualquer prejuízo, tá? Eu vou passar todos os semestres fazendo revisões sobre isso que a gente tem falado aí, então eu vou fazer várias revisões, vocês vão ver que bacana que é, porque os assuntos que a gente tem abordado aqui, eles vão ser fundamentais para esse escalonamento do nosso conhecimento. Então vocês vão ver que a todo momento eu vou estar voltando, mas eu elaborei, vamos dizer, esse molde de aulas aí da forma com que não tivesse nenhum prejuízo, apesar da distância aí. Fico feliz de ouvir a opinião de vocês ali, pessoal. Muito obrigado ali, tá? Maravilha. Então hoje eu vou gravar as aulas e já vou postar lá para vocês. Alguma pergunta adicional ali? Que alegria, galera. Poxa, espetacular, tá? Fico muito feliz, tá? Eu vou gravar essa aula é uma aula importantíssima também, que é sequência, as 3 vão estar em sequência, e daí na semana que vem espero vocês no nosso bate-horário aqui, tá? Combinado, galera? Então tá bom. Obrigado, pessoal. Um abraço para vocês, bons estudos aí, tá? Se cuidem muito aí, eu espero que em breve a gente se encontre presencialmente aí, tá? Obrigado, galerinha. Até semana que vem, tá? Bons estudos para vocês. Obrigado, galera. Um abração.